Olá, boa tarde. Projetos bem-sucedidos de enfrentamento à violência doméstica e familiar podem concorrer ao prêmio CNJ Viviane Vieira do Amaral. A segunda edição do prêmio, que conta com 6 categorias, também tem a finalidade de conscientizar integrantes do Poder Judiciário e da sociedade sobre a necessidade de vigilância permanente no enfrentamento a esse tipo de violência. Esta iniciativa do CNJ é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal recebe esclarecimentos do Ministério da Educação e da Controladoria Geral da União sobre critérios adotados para o repasse do Fundo da Educação para as prefeituras. Garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Ministério Público Federal em Roraima apresenta à Justiça pedido para obrigar o governo federal a retomar ações de proteção e operações policiais na região. O MPF argumenta que as operações feitas em 2021 pelo governo federal não foram suficientes para combater o garimpo na região. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que casos de Covid-19 caíram mais de 60% nos sistemas prisional e socioeducativo. O Supremo Tribunal Federal recebeu os esclarecimentos do Ministério da Educação e da Controladoria Geral da União sobre os critérios adotados para o repasse do Fundo da Educação para as prefeituras. Os dois órgãos afirmam que as transferências seguiram o que determina a lei. Na nota técnica enviada ao Supremo, o Ministério da Educação apresentou um cronograma de liberação de verbas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento de 2021. No documento, o MEC informou que o orçamento para o fundo no ano passado ultrapassou os 62 bilhões de reais e os repasses se concentraram em janeiro e dezembro, que são início do exercício e mês com o maior número de despesas discricionárias. A nota apresenta gráficos e divide os repasses de acordo com programas, como merenda, transporte escolar e financiamento estudantil. O documento também exemplificou os repasses para programas como Dinheiro Direto na Escola Emergencial, voltado para as necessidades prioritárias da educação durante a pandemia. Já a Controladoria Geral da União afirmou que a liberação das verbas segue critérios como apresentação da demanda por ente federativo, consulta às estatísticas educacionais e diagnóstico da demanda declarada no planejamento. Os esclarecimentos foram solicitados pela ministra do Supremo, Carmen Lúcia. Ela é relatora do pedido de investigação feito pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. A PGR afirma que haveria um gabinete paralelo em que 2 pastores negociavam pedidos de liberação de recursos. O prefeito de Luiz Domingues, no Maranhão, afirmou que um pastor teria cobrado 1 quilo de ouro para liberar recursos para o município. O inquérito no STF vai apurar se houve tráfico de influência, advocacia administrativa, prevaricação e corrupção passiva na liberação de verbas do FNDE e do MEC. O Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência de que o prazo de exercício para cálculo de aposentadoria no serviço público não se aplica à promoção no mesmo cargo. Quem tem os detalhes da decisão é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Os ministros, ao mesmo tempo em que reconheceram a repercussão geral do caso, julgaram a matéria no plenário virtual, sem a necessidade de encaminhá-la para o plenário físico. Essa hipótese é permitida quando o STF reafirma o entendimento que já está consagrado no tribunal. A discussão envolvia o prazo de exercício no cargo para o cálculo da aposentadoria. A São Paulo Previdência, SPPrev, gestora do regime de previdência dos servidores públicos do Estado, questionou no Supremo Tribunal Federal o direito de um investigador de polícia primeira classe se aposentar na classe superior sem ter nele permanecido pelo prazo de 5 anos. Por decisão unânime, os ministros entenderam que esse tempo mínimo no cargo se aplica aos casos em que há o ingresso inicial no serviço público. Mas quando o cargo já está efetivado, já está ocupado e a carreira é estruturada em classes, cujos níveis mais elevados são alcançados por promoção,
esse tempo não se aplica e o cálculo dos proventos deve ter por base a remuneração percebida na mesma classe ocupada quando da aposentadoria. A decisão, além de resolver a discussão envolvendo o investigador de polícia, tem impactos sobre os direitos dos integrantes do serviço público, não só do Estado de São Paulo, como também da União e dos demais entes da Federação. A tese definida pelo STF será aplicada aos demais casos semelhantes em tramitação no Poder Judiciário brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça analisou a competência da Justiça Federal nas ações envolvendo improbidade administrativa. O caso analisado teve origem em ação de improbidade administrativa ajuizada por um município maranhense contra um ex-prefeito, a fim de apurar possíveis irregularidades na prestação de contas de verbas federais decorrentes de convênio firmado com o Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais, o PRONAT. No recurso submetido ao STJ, o Ministério Público Federal defendeu que a presença do ente federal não poderia ser o único motivo para a manutenção do processo na Justiça Federal. Na primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, o relator, ministro Mauro Campbell Marques, explicou que, nesse caso, o simples fato de as verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não justifica a competência da Justiça Federal. E ao afastar a competência da Justiça Federal, o relator observou que não existe nenhuma manifestação de interesse em integrar o processo por parte de ente federal. E o juízo federal consignou que o interesse que prevalece restringe-se à órbita do município autor, o que atrai a competência da Justiça Estadual. O colegiado, por unanimidade, negou o provimento ao agravo interno em conflito de competência. Em Roraima, o Ministério Público Federal apresentou à Justiça um pedido para obrigar o governo federal a retomar ações de proteção e operações policiais contra o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Depois de uma visita à região conhecida como Serra da Surucucus, o Ministério Público Federal identificou vários pontos de garimpos ilegais. Em algumas áreas, os criminosos chegam a utilizar as pistas de pouso da saúde indígena como apoio logístico de aeronaves e helicópteros. Ao acionar a Justiça, o MPF argumenta que as operações feitas em 2021 pelo governo federal não foram suficientes para combater o garimpo na região. Na ação com pedido de urgência, o Ministério Público Federal pede que a União planeje novas operações de repressão contra os crimes socioambientais da região e que as equipes policiais permaneçam no local até que todos os infratores ambientais sejam retirados da terra indígena. E o Tribunal Superior Eleitoral recebeu nesta segunda-feira lideranças indígenas que estão em Brasília para conversar sobre a representatividade na política. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, se reuniu com 9 representantes de povos indígenas. No encontro, eles falaram sobre os desafios enfrentados dentro dos partidos políticos para lançarem candidatos e pediram mais incentivos para aumentar a participação dos indígenas na política. O ministro Fachin prometeu medidas para ampliar essa representatividade. Veja a seguir, Prêmio CNJ Juíza Viviane Vieira do Amaral vai avaliar projetos bem-sucedidos de enfrentamento à violência doméstica e familiar. Eu converso daqui a pouquinho, ao vivo, aqui no estúdio, com o conselheiro do CNJ, Márcio Freitas. Até já. Nós temos essa transmissão ao vivo nas redes sociais, via internet. Antes disso, pessoal, a gente precisava abrir um compêndio de jurisprudência, nós precisávamos solicitar no setor de jurisprudência do tribunal o acesso aos votos, às decisões. Não era em tempo real. Hoje, nós sabemos quem são os ministros do Supremo e não sabemos quem são os membros da seleção brasileira. Isso é o rumo ao exercício da nossa cidadania. Já estão abertas as inscrições para o Prêmio CNJ Juíza Viviane Vieira do Amaral. Os participantes poderão se inscrever até o dia 20 de abril, poderão escrever projetos bem-sucedidos de enfrentamento à violência doméstica e familiar. A inscrição é feita no site do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça.
Esta é a segunda edição do prêmio criado pelo CNJ para dar visibilidade a ações de prevenção e combate à violência, maus tratos e crimes contra mulheres. O nome foi escolhido em homenagem à juíza Viviane Vieira do Amaral, que foi assassinada pelo ex-marido na frente das filhas do casal, véspera de Natal de 2020. O crime ocorreu porque o ex-marido não se conformava com a separação. Situações como essa que chocam o país ainda são comuns e até mesmo aumentaram durante a pandemia. Por isso, o prêmio também tem a finalidade de conscientizar o judiciário sobre a necessidade de aprimorar as ações de enfrentamento da violência doméstica. Nesta segunda edição, o CNJ vai premiar os melhores projetos nas categorias tribunais, magistrados, atores do sistema de justiça criminal, como Defensoria e Ministério Público, advogados e servidores, além de organizações não governamentais, mídia e produção acadêmica. Os vencedores serão conhecidos em agosto, durante sessão do CNJ. Bom, para a gente falar um pouquinho mais sobre o prêmio, eu tenho hoje um convidado ao vivo, pessoalmente aqui no estúdio. Durante bastante tempo a gente, em virtude da pandemia, não recebíamos mais aqui pessoalmente. Hoje eu tenho a honra de conversar ao vivo no estúdio com o coordenador da comissão avaliadora do prêmio, Márcio Freitas, conselheiro do CNJ, que também é presidente da Comissão de Políticas de Prevenção às Vítimas de Violência, Testemunhas e de Vulneráveis do Conselho Nacional de Justiça. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Realmente é um grande prazer poder estar aqui fazendo a divulgação desse prêmio, que é um prêmio que visa a dar uma maior visibilidade às iniciativas e aos projetos de enfrentamento à violência que estão sendo feitos pelo sistema de justiça. E aí, quando o senhor fala dar visibilidade, é uma forma também de prestação de contas, entre aspas, né, à sociedade, para compartilhar essas iniciativas tão bacanas que nem sempre são divulgadas, agora graças ao Prêmio Serão. Sim, sem dúvida. Uma das grandes importâncias dessa iniciativa é fazer com que a sociedade perceba aquilo que vem sendo feito pelo sistema de justiça como medida de enfrentamento a esse verdadeiro drama que nós vivemos, que é o drama da violência doméstica e familiar contra mulheres. Então, na medida em que se incentiva a divulgação dessas práticas e na medida em que a gente torna conhecidas da sociedade e do próprio sistema de justiça aquilo que está sendo feito, a gente não só dá mais transparência para a atuação da justiça, como a gente consegue dar maior também visibilidade a todas essas boas iniciativas que às vezes estão sendo feitas em determinados locais e que passam a poder ser replicadas em outros, aumentando assim a rede de proteção à mulher. Conselheiro, em linhas gerais, quais são as regras? Quem pode se inscrever? Na realidade, assim, o prêmio se destina a 6 categorias: tribunal, magistrado, mídia, produção acadêmica, né, operadores, atores e atrizes do sistema de justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, servidores e etc. Qualquer um desses que tenha uma prática, um projeto, uma experiência que tenha ocorrido nos últimos 2 anos, pode inscrever para concorrer ao prêmio. É importante notar também que o fato de estar concorrendo eventualmente a uma outra premiação, como o Prêmio Inovari, por exemplo, não inviabiliza a participação nessa que é a segunda edição do prêmio. Então, agora vocês já estão mais maduros, digamos assim, entre aspas, né? Então, isso facilita também. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da comissão avaliadora. Como é que vai funcionar? A comissão avaliadora é composta por 6 conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, que são ligados a comissões que, de alguma forma, têm atuação nessa área. Eu presido a Comissão de Prevenção a Políticas de Prevenção a Vítimas, Testemunhas e Vulneráveis, e também sou presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica, e, por isso, coordeno esse trabalho. Mas nós temos outras comissões, como, por exemplo, a Comissão de Direito Penal, a Comissão de Comunicação Social. Então, no total, são 6 conselheiros do CNJ que atuam, além do secretário especial de Projetos e Gestão Estratégica e do secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Eu acho que é interessante, a gente falou também no início da sociedade, né, dessa transparência e tudo, mas fomentar esse tipo de ação entre todos os atores envolvidos, isso é fundamental também, porque isso vai ser transformado em frutos para combater a violência doméstica, para proteger a vítima. Sem dúvida. A redução da desigualdade
é algo que é absolutamente essencial para a gente cumprir a promessa constitucional de construção de um país mais justo, mais livre, mais fraterno. Sem a redução da desigualdade e dessa diferença de gênero e dessa visão hierarquizada que faz com que a mulher fique sempre numa posição subalterna e que muitas vezes está na raiz da violência, é algo que requer uma atuação intensiva de toda a sociedade e especialmente daqueles que estão ligados ao sistema de justiça. É nossa responsabilidade atuar para fazer com que o nosso país deixe de ser um lugar onde, infelizmente, a mulher, por ser mulher, está na condição de vulnerável. E, nesse sentido, a difusão desses projetos, a difusão dessas iniciativas cumpre um papel importante, né, de conscientização, de atrair visibilidade para isso e de fomentar a replicação dessas práticas. Então, rapidinho, para a gente atrair cada vez mais inscrições, as inscrições terminam no próximo dia 20. Faça um convite para quem nos acompanha, sim, conselheiro. Pois não, as inscrições terminam no próximo dia 20, então é muito importante que todos que tenham práticas, boas práticas, boas iniciativas, participem do prêmio, porque dar visibilidade para isso é melhorar as condições que nós temos de proteger as mulheres, é melhorar o país que nós vivemos. E isso é algo que é absolutamente essencial para todos e para todas. Muito obrigada mais uma vez, foi um prazer recebê-lo aqui pessoalmente, viu? Ainda mais falar sobre esse assunto sempre tão caro à sociedade, né? Combate à violência doméstica. Obrigada. Eu que agradeço. E você vai ver a seguir, dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça apontam que os casos de Covid-19 caíram mais de 60% nos sistemas prisional e socioeducativo. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. Nossa população é uma população extremamente carente e sedenta por justiça. E nesse aspecto, é absolutamente importante que nós tenhamos veículos que possam ajudar a aproximar o poder judiciário da população, a desmistificar a falsa ideia de que o judiciário está encastelado longe do povo. E para isso é preciso se deixar conhecer. Então, a TV Justiça, em grande medida, cumpre esse papel que é primordial, o papel de democratizar o conhecimento, de democratizar o acesso à atuação do judiciário e, assim, fortalecendo a cidadania. A Justiça autorizou o cumprimento de mandados judiciais em operação da Polícia Federal, que investiga fraudes no auxílio emergencial. A repórter Evne Araújo tem as informações. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão no Rio de Janeiro contra um suspeito de integrar a organização criminosa. Também foi cumprida a determinação de bloqueio de bens desse investigado. Segundo o inquérito, as fraudes no auxílio emergencial causaram um rombo de 6 milhões de reais nos cofres do governo. Além da PF, a força-tarefa para identificar os golpes conta com a participação do Ministério Público Federal, do Ministério da Cidadania, da Caixa, da Receita Federal, da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União. No mês passado, o homem considerado o líder do grupo já havia sido preso em outra operação policial. E em uma outra operação, policiais federais e rodoviários federais procuram quadrilha que adulterava combustível. De acordo com as investigações, pelo menos desde o início de 2020, esse grupo recebia irregularmente cargas de álcool hidratado e de nafta solvente que chegavam de vários estados. A organização criminosa adulterava e vendia combustíveis em postos da Grande Vitória, no Espírito Santo. Desde cedo, os policiais cumprem 9 mandados de prisão preventiva, 6 de prisão temporária e 8 medidas cautelares de suspensões de atividade econômica. Também estão sendo cumpridos 27 mandados de busca e apreensão na Grande Vitória, em São Paulo e no Rio de Janeiro, além de várias medidas de sequestro de bens dos investigados. Os casos de Covid-19 caíram mais de 60% nos sistemas prisional e socioeducativo. O monitoramento é feito pelo Conselho Nacional de Justiça.
O cruzamento dos dados feito pelo CNJ aponta que mesmo com as entradas e saídas de presos e servidores de forma constante das unidades prisionais, a contaminação por Covid-19 no interior do sistema acabou seguindo o mesmo ritmo do contexto geral da doença observado no país. Ou seja, os índices têm diminuído. Em março foram registrados 2.893 casos da doença entre pessoas presas e funcionários, uma queda de 61% na comparação com os dados de fevereiro. No sistema socioeducativo, no mês passado, houve redução de 63%, com 722 casos informados. Ainda de acordo com o levantamento, em fevereiro e março foram registradas nas prisões 4 mortes, totalizando 661 desde o início da pandemia. No mesmo período, no sistema socioeducativo, foram 120 mortes, todas entre funcionários. O monitoramento dos casos é realizado pelo CNJ desde junho de 2020. E ainda sobre a população carcerária, o Ministério Público Federal defendeu no Supremo Tribunal Federal que estados e municípios sejam obrigados a garantir boas condições dessa parcela da população. O Ministério Público Federal se posicionou no Supremo Tribunal Federal depois do Estado e do município do Rio de Janeiro informarem a pretensão de invalidar decisão judicial que o sentenciou a sanarem precariedades do serviço de saúde das populações carcerárias. Para o MPF, não existe dúvida quanto à responsabilidade do Estado pela guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento. Para caracterizar crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente por exposição sexual, os menores não precisam necessariamente estarem nus. A decisão é da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Elas ficaram como nunca ligadas à internet nos últimos anos. Com a pandemia, crianças e adolescentes passaram a ter mais acesso ao mundo virtual. O problema é que, da mesma forma, aumentou a atuação de pedófilos na rede e o número de denúncias de pornografia infantil no Brasil disparou. Em 2020, foram mais de 98 mil denúncias anônimas de páginas relacionadas à pornografia infantil, a maior quantidade já registrada desde que é feita a medição pela SaferNet, uma organização não governamental que mantém uma central de denúncias de crimes cibernéticos em parceria com os ministérios públicos. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, produzir, armazenar, fotografar, filmar e compartilhar imagens de sexo explícito ou pornográficas envolvendo menores de idade é crime. E este advogado faz um alerta. Esse crime ele não só é composto por quem comete, ou seja, por quem faz a gravação, por quem distribui, por quem armazena, mas também por aquelas pessoas que recebem essa informação. Seja em grupos que hoje nós costumamos dizer, grupos coletivos, né, em aplicativos, ou também no passa-mão de uma pessoa mostrando para a outra e que grava e mostra para a outra. Então, esse repasse também faz com que essas pessoas também cometam o mesmo crime. Para a 6ª turma do STJ, o sentido da expressão cena de sexo explícito ou pornográfica prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente não se restringe às imagens em que a genitália de crianças e adolescentes esteja desnuda ou que mostrem cenas de sexo. O alcance da expressão deve ser definido a partir da análise do contexto da conduta investigada e é imprescindível verificar se há evidência de finalidade sexual, o que pode ocorrer sem a exposição dos genitais do menor. A partir dessas conclusões, a 6ª turma reformou o acórdão de 2º grau que havia absolvido um homem acusado de produzir e armazenar imagens pornográficas envolvendo menores de idade, sob o fundamento de que não teria havido exposição da genitália das vítimas. De acordo com a denúncia, o acusado teria fotografado 2 adolescentes em poses sensuais, usando apenas lingerie e biquíni. A relatora do recurso, ministra Laurita Vaz, apontou que o sentido da expressão cena de sexo explícito ou pornográfica, que está no artigo 241 do Estatuto, não é integral. E com isso não restringe tal conceito apenas àquelas imagens em que a genitália de crianças e adolescentes esteja desnuda.
A ministra Laurita Vaz reforçou ainda que, para identificar os delitos tipificados no Estatuto, é preciso analisar todo o contexto que envolve a conduta do agente. Ao afastar o fundamento que motivou a absolvição do réu, a ministra concluiu ser necessário devolver os autos à instância de origem para que, com base nas provas produzidas, seja julgada novamente a ação penal. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu me despeço hoje, retorno na próxima segunda-feira, porque estarei de folga nos próximos dias em virtude da Semana Santa. Muito obrigada pela companhia, ótima Semana Santa para vocês, um bom feriado e até semana que vem. Tchau, tchau.